Vamos lá então, para nossa próxima aula dos 10 princípios de terceirizagem. Estamos aí, estamos no quarto. De 10, estamos no quarto. É isso mesmo? Só confirmar aqui. Acho que é isso mesmo, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Vamos para o quarto princípio ah, de terceirizagem. Ó. Eu acredito que tenha sido, né, uma jornada muito interessante de reflexão, de a gente olhar para nossa realidade e entender como essas coisas estão fluindo no nosso dia a dia, a gente consegue então, um pouquinho mudar. A gente viu nos últimos 3 princípios sobre feedback, sobre entrega, sobre comunicação, ah, algo que vai ou na verdade, algo que mexe muito nas atividades que nós fazemos e como nós damos visibilidade para as atividades ou como que essas atividades vão impactar o usuário final, beleza? Basicamente é essa ideia dos feedback, da nossa comunicação, da entrega com, de grande valor, né, de qualidade para o nosso cliente. Então envolve as nossas atividades, o que que as nossas atividades estão demonstrando, ou o que que as nossas atividades estão falando para as pessoas, para que as pessoas possam tomar decisões e junto com o time a gente conseguir tomar essas decisões, ao mesmo tempo que essas atividades, ao comunicarem para alguém algo bom ou ruim, a gente toma decisões e essas decisões conseguem impactar nas nossas entregas finais. E vai impactar o cliente final. Basicamente, quando a gente for pegar esse raciocínio, seria mais ou menos esse. Só que hoje a gente vai ver um princípio que é muito interessante, muito importante, ele vai permear todas as atividades. Ou tudo que nós fazemos, na verdade, vai permear, porque vai envolver uma atitude nossa. Então, se envolve uma atitude nossa, isso significa que eu posso usar essa atitude em várias atividades. Então, peguem seus livros e vamos para o nosso quarto tópico aqui sobre os 10 princípios de testes ágeis ou testadores ágeis. E esse quarto princípio nada mais do que ter coragem. Ah, isso aí é pegar pesada, né? Porque nem sempre a gente tem coragem. Mas ela é colocada aqui como quarto princípio. Se ela é colocada aqui, então é porque existe um fator importante que nós QAs precisamos ter dentro das nossas atividades. Isso é esse é um ponto importante, porque se vocês pararem para refletir um pouquinho só, pô. Quantas vezes vocês já sentiram medo em trabalhar em um projeto, seja novo ou que vocês já estão há muito tempo? E esse medo surgiu da questão de como vocês iriam se comportar, como as pessoas iriam ver o trabalho de vocês, ou como vocês estavam se comunicando com outras pessoas dentro do time, ou o receio de certas pessoas no time também. Então, quantas vezes? Eu acredito que vocês já passaram por essa experiência. Eu já passei por essa experiência de a gente se sentir um pouquinho mais acuado diante de uma situação nova, diante de um comportamento de outra pessoa, às vezes da falta de confiança também nossa, em relação às nossas atividades. Então isso causa um receio, um medo, uma trava, ou até mesmo uma falta de confiança em outra pessoa. A gente fica mais, pô, não tem tanta coragem de debater, a gente não tem tanta coragem de a colocar nossos pontos de vista, nossas opiniões sobre determinado assunto. A gente tem medo ali como a pessoa ela vai entender, de como a pessoa vai interpretar, ela vai levar para frente aquela situação, entende? Então é um tópico muito pertinente do qual nós precisamos então desenvolver, porque se nós não temos coragem, é preciso a gente desenvolver essa coragem. Porque se nós não temos coragem, nós somos o quê? Qual é o contrário de coragem? Como é que é? Como é que é, Henrique? É o quê? Covarde aí, ó. Ah, tá, disse covarde. Tu disse outra palavra, não disse, Henrique? Medrosos também. Mas, vocês concordam com isso? Vocês acham que quando a gente não tem coragem, a gente é covarde? Quanto vocês concordam com isso? É o medo. Aham.
Aham. Pois. Sim, sim, sim. E eu entendo que é uma mistura de tudo isso, dependendo da situação no qual nos encontramos. Gente, de fato, às vezes a gente vai ser covarde em querer enfrentar uma situação. Não tem pra gente fugir, pô. A gente vai ser, porque a gente entendeu que aquele cara lá, ele é nível mais alto que a gente, quem somos nós e tal, a gente vai se amedrontar, né? Então existe uma espécie ali de covardia, assim, existe uma espécie de medo, assim, receio, e que às vezes, olha, o Rick falou uma coisa bem interessante aqui, tá? Algo bem legal sobre a gente falar sobre alguma coisa, a gente ter receio do que as pessoas vão achar daquilo que nós estamos falando sobre nós. Então existe algo bem interessante que dentro da falta de coragem, pegando esse feedback de vocês, existe um apreço muito grande sobre a nossa imagem. É isso. Às vezes nós não temos coragem porque a gente não quer passar a ideia errada sobre nossa imagem. A gente tem medo que as pessoas falem sobre nós de algum jeito. Então a gente é apegado às nossas imagens. E a gente precisa entender que a gente falando ou não, quem é mal intencionado vai sempre falar. Esse é o ponto da gente. E a gente precisa entender que nós não precisamos ficar tão apreciados as nossas imagens assim. Porque às vezes tudo é imaginação da nossa cabeça de entender o que as pessoas vão pensar de nós. A gente tem que saber o que nós pensamos de nós mesmos. Será se é verdade? Tudo aquilo que eu sei ou não sei sobre mim, que as pessoas estão vendo? Porque se for verdade, que as pessoas dizem isso, eu tenho que trabalhar em mim, né? Tipo assim, as pessoas estão falando só uma verdade. Né? Se eu sou ruim de comunicação, eu tenho medo de falar porque eu sou ruim de comunicação, porque quando eu falo, as pessoas vão dizer assim: ah, não, o Rick não sabe se expressar a ideia dele, pô. Aí o ponto, isso é uma verdade? Ou se é uma verdade, o que que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que melhorar. Ou eu vou ficar chateado por eu ouvir uma verdade sobre mim, entende? Cara, às vezes é porque a gente tá muito apegado à nossa própria imagem. Mesmo as pessoas dizendo uma verdade sobre nós, aí a gente não gosta da pessoa, né? A gente não gosta da pessoa. Aí a pessoa disse alguma coisa. Aí a gente não vai curtir o comentário porque a gente não gosta da pessoa. Existe uma verdade assim, que ok, certas pessoas a gente ignora, né? Mas a gente não pode ignorar a realidade de quem nós somos. A gente não pode ignorar a realidade das nossas próprias deficiências, né? Seja nossa comunicação, seja nossas habilidades técnicas, seja nossa visão de negócio, tal. No momento, por que eu começo com isso? É porque no momento que nós passamos a conhecer as nossas deficiências, as nossas faltas, é onde nós vamos conseguir trabalhar para ter mais coragem. Se a gente não conhece os nossos próprios medos, as nossas próprias falhas, como que a gente vai desenvolver para que nós não a tenhamos? Não vamos, entende? Agora, se eu sei as minhas falhas, os meus medos, os meus receios, aí eu posso trabalhar neles para que eu possa desenvolver cada vez mais coragem. Eu preciso ser mais corajoso na hora de me expressar, né? Na hora de pôr minha ideia. Mas será que eu sei desse meu problema? Será que eu sei a forma como eu estou conduzindo? O que está me levando a ter essa falta? Aí eu passo a trabalhar nisso e com o tempo eu vou começando a ter mais coragem de expor as minhas ideias. A gente começa com isso, então a gente precisa ter coragem. Então, coragem, a Alice e a Jeanette vão falar que ele é um valor core, né? Muito importante dentro desses princípios, né, dos testadores ágeis. Ela vai dizer assim, tal como o quê? A automação de testes e integração contínua, ela é permitido que o time pratique esse valor. Olha que legal. Às vezes, por a gente olhar assim, coragem parece que não é algo praticável, né? Porque eu tenho ou não tenho, basicamente é isso, né? Eu tenho ou não tenho. Mas o raciocínio delas aqui é que a coragem, ela pode ser praticada assim como eu pratico automação. Cara, eu sou muito ruim em automação hoje, mas eu posso praticar, 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 até ser bom naquilo. Eu não tenho coragem, mas eu posso praticar, 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 até isso ficar o quê? Bom, eu ir buscando cada vez mais caminhos para que eu possa desenvolver coragem. Vou pegar os exemplos.
quando nós temos medo de falar, por exemplo, em refinamentos, quanto mais a gente fala, pergunta, questiona, aprende e com o tempo nós vamos interagindo com o time, vai chegar um ponto que é normal a gente estar participando daquilo. Por quê? Porque a coragem, ela fez com que a gente não tivesse mais medo de perguntar qualquer coisa que nós tenhamos. A gente vai lá e pergunta, simplesmente. Porque a gente já acostumou com aquilo. Não liga mais se a pergunta é besta ou não, se ela é óbvia ou não. Eu vou perguntar aqui, vai que não seja tão óbvio assim para todo mundo. Mas que a gente passou por uma prática, né? Foi praticando. É esse interessante. Aí elas falam assim, que nós vamos conversar sobre a coragem emocional, que ela é precisa quando nós transicionamos para um time ágil, né. Com a ideia de que essa coragem emocional que nós precisamos quando nós vamos para um time ágil. Um time ágil, verdadeiramente ágil, certas coisas elas mudam, as atividades elas mudam e vão exigir de nós certas posturas diferentes ou vão exigir de nós soluções diferentes para perguntas de variados jeitos que podem surgir ao longo do caminho, que podem impactar o nosso trabalho, que podem impactar o trabalho do time. Então, a gente vai precisar de coragem para perseguir as respostas ou encontrar essas respostas que o time tanto precisa. Além não só disso, mas além de que dentro de um time ágil, ou de alguém que está transicionando para uma cultura ágil, vai, alguma coisa? Pronto. Não, de boa, de boa, de boa. De boa. Então o que acontece existe essa coragem no sentido de que nós vamos transicionar para um time ágil, tanto numa visão muito mais eu como QA, por exemplo, sou um cara tradicional, vou para um modelo ágil, ou eu que estou dentro de um time ágil, já sou um testador ágil, eu já tenho essa mentalidade, já tenho as minhas posturas, mas o time, a empresa não tem, e está transicionando para esse mundo. Será se eu tenho desafios? Com toda certeza nós vamos ter desafios, porque a nossa postura muda, então a gente vai precisar descobrir coisas novas. Olha o que ela vai dizer aqui, ó, nesse parágrafo. Olha, você já trabalhou em uma organização onde os testadores ficam presos em seu próprio silo? Ela está começando com algumas premissas importantes. Incapazes de falar com partes interessadas da empresa ou com outros membros da equipe técnica, embora você possa aproveitar a chance de ingressar em um ambiente ágil colaborativo, pode se sentir desconfortável em pedir exemplos ao cliente ou pedir a um programador para ajudar a automatizar um teste ou trazer um obstáculo durante o stand-up, a daily, né? A stand-up daily. Qual é a ideia aqui? Uma vez que nós transicionamos, pensa assim, cara, eu sou um cara que trabalha sozinho. Pega um tradicional mesmo, que é tradicional. Trabalho sozinho, eu não tenho uma comunicação muito forte com o cliente, ou empresas onde há uma parede de fato entre desenvolvedores e QAs, eles não trabalham tão juntos, né. Então o que acontece, eu acabo não conversando com os meus desenvolvedores, para que esses desenvolvedores possam me ajudar, por exemplo, em tarefas de automação, ou como que eu chego com eles para a gente conseguir construir juntos nosso software, ou até mesmo a liberdade de estar dentro de uma stand-up, ou seja, de uma daily, stand-up daily, e eu trazer um desafio aí durante essa stand-up que está ali pegando. É uma postura totalmente diferente, porque você de um calado, de alguém isolado, para alguém que precisa interagir bastante. E essa é brutal, pô. É uma diferença brutal. Eu ter que então, interagir com pessoas que até então eu não deveria, mas eu não interagia. Percebe o quanto é brutal isso? E eu entendo o medo, o quanto isso dá medo. Imagina você chegar numa empresa, já no time ágil, e agora as pessoas podem esperar de mim essa postura. Cara, é desafio, pô. Cara, eu tenho que conversar com o cliente, tenho que conversar com o PO, tenho que conversar com o dev, trazer o dev para junto do time. Eu tenho que falar para o dev ele me ajudar, por exemplo, em testes automatizados, ou a gente conseguir entender que testes automatizados unitários eles podem cobrir, ou esses testes aqui que a gente pode dividir juntos e tal, que tipo de teste a gente pode fazer, ou os desafios que a gente está tendo aqui, eu vou levar para o time. Cara, então é esse contexto que a gente se depara
do qual a coragem de precisar fazer para transicionar ou mudar. E aqui eu digo que, ó, que isso é um desafio não só para times que estão transicionando, mas eu digo muito mais para gente que ainda não tem essa mentalidade de testador ágil. Para gente como QA, que nós não entendemos ainda as atividades que nós precisamos fazer. Para gente que não entendeu ainda a abrangência do nosso papel. Então, uma vez que a gente entendeu a abrangência de tudo que a gente tem conversado nas nossas aulas sobre testes ágeis, significa que nós vamos precisar ter coragem, sim, gente, de sair de onde nós estamos e migrar para uma outra momento, um outro estilo, formato de atividades que vão moldar a forma como nós trabalhamos e, como consequência, vai mudar nosso papel, a forma como nós trabalhamos. Muda a nossa carreira. Eu preciso muita coragem, porque se não tiver coragem, esquece. A gente vai ficar sentadinho no nosso sofá, fazendo as mesmas coisas sempre, e estamos confortáveis, ou estamos com medo de ir para esse novo mundo. E eu entendo que um novo sempre assusta. Vou mudar de cidade. Pô, quem não tiver medo de mudar de uma cidade para outra, assim, eu te digo que esse cara é bom demais, assim. O cara é muito corajoso, né? Corajoso. Mas é normal que a gente tenha receios, medos. Mudo, não mudo. Eu não conheço ninguém. Eu não tenho família. Como que vai ser lá? A gente começa a conjecturar aqui várias questões, né? A gente elabora, então, pensamentos que a gente não consegue nem se poupar as mãos porque são futuros. A gente tem medo. Então, é normal de ter medo também quando nós estamos transicionando, então, para um contexto de um mundo ágil. Tá? Então, a gente precisa entender a importância dessa coragem dentro das nossas próprias experiências como testadores ágeis. ágeis. Né? Aí aqui ela vai continuar aqui, ó. Ela vai trazer algo importante aqui em seguida, ó. E quando a gente transiciona, ou quando nós estamos em um mundo ágil, verdadeiramente ágil, isso deveria acontecer, existem algumas perguntas que talvez a gente não tenha. A gente precise buscar essas respostas. Olha o que ela vai dizer. Como no mundo seremos capazes de concluir tarefas de testes fracassas da história em tão pouco tempo? Cara, é um desafio? Com certeza é um desafio. A gente olha então para uma sprint, tem N stories que a gente precisa validar. E a primeira pergunta é, gente, como que eu vou conseguir, então, concluir todas as tarefas de testes para cada user story em mais de 2 semanas? Cara, se um QA nos pergunta isso, significa que ele não tem nem ideia do que é o trabalho dele, do que ele está fazendo, não tem nem ideia do que está fazendo em cada user story. Porque dependendo da user story, cara, tem muitas atividades de testes. Tem muitas atividades de testes que a gente precisa fazer. Agora, como que a gente vai concluir todas elas de forma que a qualidade dela não se perca no caminho e que a gente consiga concluir a user story? Pergunta a se fazer. Ela continua. Como os testes acompanharão o desenvolvimento? É outra pergunta. Cara, os caras estão desenvolvendo, como que eu vou conseguir estar lá, ó, com o cara? Ou eu tô lá numa user story e os caras estão desenvolvendo outro e eu nem tô ligando pro que os caras fizeram. Cara, como que eu vou acompanhar, bicho, esses caras? São 2 devs para um QA, são 4 devs para um QA. Como que eu vou acompanhar? Me diz. Ó, perguntas interessantes e importantes que podem surgir o medo. Como você sabe quantos testes são suficientes? Aqui é doideira. Se nós precisamos entregar no valor pro cliente final, no final a gente tem a qualidade, no final a gente entrega um produto bom. Agora, a pergunta é: quantos testes são suficientes para isso acontecer? Vocês já passaram a pensar sobre isso? Será que os testes que vocês estão fazendo na sprint são suficientes? De fato, são suficientes? É uma boa pergunta isso. Uma boa pergunta. Porque senão a gente precisa dessa resposta. Porque senão a gente vai ficar num loop infinito, né? Eu sempre preciso de mais testes para entregar. E quando a gente vai entregar? Nunca. Falta isso, falta isso, falta isso, mais teste, mais teste. A gente vai cair naquele princípio, né? De que a gente está sendo exaustivo demais. Não existe exaustividade, né? Nesse de testes. A gente quer ter. Agora, mas o quanto?
de teste. Ou a gente vai focar na qualidade dos testes, dos tipos de testes que nós estamos cobrindo? Perguntas. Perguntas que trazem medo quando nós entendemos a realidade de sermos testadores ágeis. Aí ela vai falar, ou talvez você seja um gerente de testes funcionais ou um gerente de processo de qualidade e não esteja claro para você onde essa função se encaixa em uma equipe ágil. Ninguém tem respostas. É aqui, mudei agora, ou era um gerente, ou era um lead, o que eu faço agora, gente? Eu era um gerente de que trabalhava com manual só, com a galera. Agora onde eu me encaixo? O que eu vou fazer? Não sei. Preciso encontrar essa resposta. Os testadores ágeis precisam de coragem para encontrar as respostas para essas perguntas. Mas também há outras razões para terem coragem. Ela vai falar aqui, ó. Precisamos de coragem para não nos deixarmos fracassar, sabendo que pelo menos falharemos rapidamente, seremos capazes de aprender com esse fracasso. Depois de estragarmos uma interação porque não tivemos uma compilação estável, começaremos a pensar em maneiras de garantir que isso não aconteça novamente. Cara, isso aqui é muito interessante, tá? Mas antes de a gente abordar esse tema, existe uma verdade de que essas respostas, gente, a gente vai ter que perseguir junto com o time. Cara, como que a gente sabe que as histórias estão com testes suficientes? A gente precisa junto com o time, então, visando a entrega de valor daquele negócio, visando os desafios técnicos daquela história, tendo a visão da big picture, elencar então os tipos de testes que nós vamos executar, a cobertura de testes que nós vamos executar e entender se aquilo lá está cobrindo os riscos, por exemplo. A gente entendeu que a gente está cobrindo ali toda a história, ou o que a gente vai fazer é suficiente, e mais do que isso, é um nice to have, ou seja, cara, é top ter, mas nós não precisamos ter nesse momento. Por quê? Porque o que nós já temos já é suficiente. Mas isso vai a partir de quê? Da visão junto com o time, jogar junto com o time, ter a visão da big picture, tanto de negócio quanto de desafios técnicos, mais os fundamentos e conhecimentos em testes e técnica de testes, a gente vai colocar lá o que é suficiente. Mas sabe que uma coisa vai puxando a outra? Não tem como eu dizer assim, para uma user story é preciso entre 15 e 25 testes, tá, gente? Cara, que diacho de resposta é essa? Que diacho? Não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver. Por isso ela vai ser contextual. Mas a gente tem que buscar essa resposta. Porque a gente não tem. A gente não tem essa resposta. Porque um jeito que eu testo um software educacional é totalmente diferente do que eu testo um software financeiro. Ou uma user story de cada uma delas. Elas têm demandas diferentes, problemas diferentes, tecnologias muitas vezes diferentes que podem impactar os desafios na hora do desenvolvimento e na hora dos testes. O quanto é suficiente? Não sei. Mas como time a gente vai descobrir. A gente descobre junto. Entende? Então, é muito nessa pegada. Então, a gente vai precisar de coragem de sair da nossa zona de conforto. Não vai ter ninguém. Não vou dizer que vai ter ninguém. Pode ter alguém. Alguém legal, alguém que quer jogar junto. Mas a ideia é que a gente tem que encontrar essa resposta, gente. A gente tem que ir atrás. Nós não temos que esperar que alguém venha, mastigue pra gente as respostas e não dê nas nossas bocas, mastigado já. Pode ter que alguém assim? Claro, 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 pode ter. Alguém gente boa demais, pô, que quer jogar, quer nos ensinar, quer mostrar, quer tirar nossos medos, quer nos impulsionar, quer colaborar junto. É maravilhoso quando existem essas pessoas. Mas não pressuponha que sempre vocês vão ter essas pessoas ao lado de vocês. Vocês podem estar sozinhos como que acham. E tem esse pensamento, tem outros que acham que não tem esse pensamento, aí vocês vão ter que dar um jeito. Cara, e agora? Aí o que a coragem vai fazer com que vocês façam? Vocês vão atrás dessas respostas. Entende? E leva para o time. Cara, isso aqui vai fazer um diferencial enorme, pô. As soluções que vocês trouxerem para o time, os problemas que vocês trouxerem para o time, e já há uma ideia de como a gente pode resolver isso. E o time vai conseguir agregar mais a visão. Entende? Coragem. A gente precisa de coragem, gente, para enfrentar esses desafios, buscar essas respostas. Mas é preciso uma coragem também, nossa, que às vezes a gente não quer, porque a gente está muito preso de novo, né? Às nossas próprias imagens. Aqui eu volto novamente a atacar isso. É para vocês deixarem a própria imagem de vocês, não se apegarem tanto à imagem de vocês assim. É o seguinte, nós precisamos ter coragem para deixar a gente falhar. Quem gosta de falhar?
Quem gosta de ver que o seu trabalho está sendo fracassado? Ou você colocou lá uma automação lá e tal, pá, bonitinho, aí, putz, mano, só tá falhando na pipeline, bicho. Então, aí outras pessoas do time vão ver, mano, o cara lá, pô, tá falhando lá, nem sabe com a automação. A primeira coisa que a gente começa a pensar, né? Nem sabe mexer na pipeline e tal. A gente tem que se permitir a falhar. Mas aqui é o interessante. É entender que nós vamos falhar, nos permitir a falhar, mas não só isso. Mas a gente aprender com nossas falhas. Porque são é o aprendizado das falhas que vai fazer com que a gente não repita, né? As mesmas falhas que nós fizemos. É o que ela fala aqui, né? A questão de sabendo que pelo menos falharemos rápido e seremos capazes de aprender com esse fracasso. Nada melhor do que falhar rápido. Se a gente vai falhar, por que não falhar rápido logo, né? Precisa demorar muito para falhar? Não, pô. Falha logo. A gente já descobre qual é a treta, aprende com essa treta. Nós conseguimos aí, a galera falar, né? Nós vamos começar a pensar então em jeitos, em maneiras de garantir que isso não aconteça mais. Ponto, já falhamos rápido, entendemos o problema e não vai acontecer mais porque nós bolamos esse plano de ação. Poxa, de bola. Entende? Então se permitam falhar. Isso aqui vai envolver muito mais do que nós como QAs, testadores ágeis, ou nós como time, tá? Isso vai envolver também a cultura da empresa. Porque empresas que não permitem que seus colaboradores falhem, a gente vai ter receio. Aí a gente acaba. A gente tem receio de fato. A gente não é permitido a falhar, porque é uma coisa natural, porque nós somos humanos e uma hora nós vamos errar em alguma coisa, significa que a gente vai ser sempre retraído. A gente nunca vai estar disposto a ter coragem de experimentar as coisas. Ir para frente, falhar rápido e aprender com aquilo, implementar uma solução, um plano de ação e deixar as coisas funcionando. Entende? Cara, o exemplo que eu dei aqui, a build está ficando muito estável sempre. Cara, falhamos, entendemos e não vai acontecer mais. Como a gente faz isso? Bora lá fazer isso acontecer. Entende? Mas a empresa também, o time precisa ter essa cultura, esse ecossistema de que nós podemos falhar. Agora, se o Henrique falha, eu já vou decepando a cabeça dele. Cara, o Henrique não vai falhar mais. O Henrique não vai ter mais a vontade de experimentar as coisas, de falhar quando tem que falhar. Ou ele não vai se sentir confortável, ele vai ficar engessado aqui, ó. Ele vai ficar com medo, pisando em ovos, porque ele não vai conseguir mais ali. Ele sabe se cometer sair uma vírgula, a cabeça dele ele vai levar uma na cabeça. Entende? Então a gente precisa ter essa cultura, então, no sentido de que conseguimos falhar. E eu vou dar um exemplo do que eu passei, ah, e que foi um aprendizado, tá? Que eu tive e que, cara, é bom a gente mesmo de falhar. Então, eu estava fazendo lá um código de automação e existia um ambiente no qual eu iria rodar esse teste, só que eu não poderia fazer uma deleção, né, nesse ambiente, porque eram informações que estavam sendo revisadas para o pessoal de produto. E uma vez eles revisarem, dados seus OKs, aquelas informações elas iriam para frente, né? Elas iriam para produção, basicamente. Então, a partir do pressuposto que aquilo já estava com uma pré-aprovação, né? Todo um trabalho anterior foi feito, imagina, todo um trabalho foi feito para aquela informação chegar naquele estado, só falta um pouquinho para disponibilizar. Então, a gente não poderia pagar essas informações, né? Senão a gente iria acabar com o trabalho basicamente de toda a galera. O que eu fiz? Paguei essa informação. Eu paguei essa informação. Foi um descuido meu. Foi um descuido meu, no qual eu mudei ali um valor de uma variável na hora do meu script, só que acabou gerando uma inconsistência ali. Eu nem percebi na hora. Percebi na hora, pagou esse produto, mas por que pagou? Não estava pagando antes. Aí quando eu olhei para o código, eu fiz uma pequena refatoração e eu acabei modificando ali o valor da variável. E apagou. Apagou. Nossa, aquilo lá, a gente foi falando com uma galera, mano. Era gerente, era PO, taraná, quem apagou, por que apagou, e taraná. Foi gerando, foi gerando, foi gerando, foi gerando. Até que beleza, chegou, eu sabia que era o motivo, eu sabia qual era a causa raiz, eu expliquei, paraná. E uma das gerentes do projeto, né, basicamente a que coordena todo o projeto, falou: "Cara, fica tranquilo,
Porque é normal que a gente erre, é normal que vai acontecer essas coisas, e a gente tem que ter esse ambiente, né, que a gente possa errar, a gente precisa ter essa cultura no qual nós podemos errar, porque é esperável, né. Pô, me senti muito mais leve, pô. Pô, mano, porque a gente quando aqui já sabe, né, foi um bug na produção, a gente já fica deprimindo já, deprimente já. Pô, mano, eu não peguei esse bug e tal, porque eu não vi. Ou quando acontece alguma coisa que estava no nosso controle, que nós poderíamos ter resolvido, a gente, pô, vacilei. Eu estava nesse sentimento, pô, vacilei. Mas o que que eu posso fazer agora para não fazer acontecer isso mais? Aí aqui vai uma dica bem interessante. Eu já até comentei isso, acho, com o Henrique uma vez, em uma conversa nossa, mas que é bem legal, né? Existem problemas que acontecem dentro dos nossos processos, das nossas estratégias, informações, e que nós não podemos deixar de lado para investigá-los, tá? A gente teve um bug em produção, vamos pensar assim. A responsabilidade é do mundo. Aí aqui vai um outro para vocês pararem de falar isso às vezes, tá? Dependendo da situação. Dentro de contexto ágil, ou a gente tem estudado, quem é responsabilidade de qualidade? Todo time, beleza? Todo time. Porque a gente às vezes usa isso para passar pano para os nossos erros, pô. É basicamente isso. A gente escreve um teste pobre, ruim, ruim, faz uma validação meia boca, às vezes rapidão, aí chega bug lá em produção, responsabilidade de todo mundo, hein, gente? Cara, sério mesmo que a gente vai utilizar esse jargão pra tirar o nosso da reta? Ou a gente vai aprender? A gente entende, aí aqui vai minha dica. E que eu entendo que é o certo. A responsabilidade é de todo time, porque bem possivelmente aquele problema todo mundo poderia ter pego. Bem possível, é bem possível. Mas isso não deve inibir a nossa postura de entender qual foi o nosso erro. Eu não sei qual foi o erro do produto. Eu não sei qual foi o erro do desenvolvedor de não ter conseguido entender também que esse problema existia. Mas qual é o nosso erro nessa jornada? A gente faz a nossa dever de casa. Gente, a responsabilidade de todo mundo. É. Mas eu acredito que eu poderia ter coberto melhor isso aqui por conta disso, 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 disso. Gente, a responsabilidade de todo mundo. É. Pô, mas eu vi aqui, eu acredito que a validação foi muito rápida que a gente fez. Mas por que foi muito rápido? Não, cara, a gente estava muito apressado, tinha muitos user stories para validar no final da sprint. Eu tinha que entregar todos. A gente estava pressionado, a gente tinha uma data importante, entende? Ó, várias perguntas que eu estou fazendo. Então, é interessante a gente buscar o quê? Os nossos erros. Embora a responsabilidade seja de todo mundo, de qualidade, mas eu busco, então, dentro dessa responsabilidade de todo mundo, o que cabia a mim. O que que eu poderia ter feito para não ter impedido isso? Ou melhor, o que que eu posso fazer agora para isso não acontecer mais da minha parte? Depois eu posso tentar até mesmo ajudar outras pessoas também. Aí a gente vai buscar o quê? A causa raiz. Não é só assim, o bug chegou em produção, pronto. Vamos fazer um fix aqui, resolveram, pronto. Segue vida. Às vezes é isso que a gente faz, pô. Bug em produção, a gente vai lá, pô, entendeu qual era o problema, aí vamos fazer um fix, a gente vai testar o fix, aí o fix da produção, cliente feliz, pronto. Ó, a gente esquece agora. A gente esquece o quê? Daquele problema. Por quê? Porque ele foi resolvido. Não, pô. Ele foi resolvido em parte. Mas significa que a gente não entendeu. A gente não aprendeu aquele problema. Sabe? A gente precisa ser corajoso também, mesmo, de botar no nosso peito e falar: gente, da minha parte cabia isso aqui. E essa aqui é a causa raiz. E é desse jeito aqui que eu montei um plano de ação para não acontecer mais. Isso aqui é uma postura interessante. Entende? Gente, a gente chamou a nossa responsabilidade para o nosso papel. A gente identificou aonde estava o problema do nosso lado. E a gente montou um plano de ação, então, para aquilo não mais acontecer. Entende? Olha que legal, olha que interessante. A gente não fica algo muito superficial. A gente ganha maturidade nisso. Isso é ser corajoso. Isso é ter coragem. E aqui vai uma técnica para vocês descobrirem os problemas, as causas raiz. É a técnica dos porquês, ou os 5 porquês, ou os five whys. A ideia é de que vocês vão se perguntar por que aquele problema aconteceu. Estourou um bug em produção. Vamos pegar o exemplo que eu dei. Aí vocês têm que falar assim: por que aconteceu esse bug em produção? Porque o cliente enviou ali um boleto
de ele ia fazer um pagamento de boleto, né, de uma conta dele, e esse problema aconteceu. Beleza, mas por que que esse problema aconteceu nesse boleto especificamente? Porque o boleto que o cliente lhe submeteu era um boleto de uma fatura que ele poderia pagar o mínimo e o máximo desse boleto. Beleza. Mas por que que o cliente não conseguiu pagar esse boleto que envolvia mínimo e máximo nessa altura, dessa data, por exemplo, especificamente? Ah, a gente vai é porque a gente não foi testado com esse massa de dados, por exemplo. Não foi testado com boletos do tipo, hã, que tinha um valor mínimo, por exemplo. Não tem os 2 juntos. Porque o que tem valor mínimo está passando, mas o que tem valor mínimo e máximo não está passando. Não foi massa de dados. É. Mas por que então que a gente não tinha essa massa de dados? Porque ninguém do time conseguia providenciar, por exemplo, uma fatura de cartão que tinha mínimo e máximo, e a gente usou o que tinha. Então a gente encontrou. Foi problema de massa. Aí falando na análise nossa, né. Problema de massa de dados, e o cli o QA, ele tinha ciência que ele não tinha essa massa, massa de dados, e que envolvia então ter uma fatura real ou uma falta de ambiente para testar esse cenário, por isso a gente simplesmente não testou. Pronto, vamos caso rir. Agora, que plano de ação nós vamos tomar para que isso não possa acontecer? Aí vai envolver as pessoas. Como a gente consegue essa massa? Será que a gente consegue testar em QA? Se não consegue, como que a gente vai fazer? Sabe a ideia? A gente vai bolar o plano de ação. O QA sabia, mas por que que ele não avisou também todo mundo já, pra todo mundo ficar ciente, isso ser um impeditivo ou não? Ou alguém que tenha informação de que consiga essa massa ir atrás? Sabe que a gente foi lá do bug que estava lá no nível muito mais do lado do cliente, né, navegando, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, em todas as situações, até no momento que não tem mais que falar por quê. Chegamos na causa raiz, na causa raiz. Isso então é uma técnica que vocês podem utilizar para investigar o problema. Façam porquês, até vocês não terem mais respostas, né, para aquilo. Então é preciso que vocês tenham coragem para isso. E elas vão continuar falando assim, ó: "Precisamos de coragem para permitir que os outros cometam erros, porque essa é a única maneira de aprender a lição". É o que eu tinha comentado, né, a ideia de que a gente precisa como, ah, time, permitir que outros também possam errar. Então imagina você trabalhar com outro QA, vou trazer para o nosso lado. Você trabalhando com o QA e você não permite que o outro QA erre. Você exige sempre a perfeição dele, cara. Cara, você tá minando, pô, as possibilidades que ele pode aprender. Você tá minando a coragem dele. Você tá cada vez mais o fazendo ter receio de conversar contigo, dialogar contigo. Você está distanciando ele cada vez mais de você. A gente precisa trazer para perto as pessoas, que elas possam confiar em nós. Saber que a nossa confiança envolve também que elas podem errar. A gente está aqui para que elas possam errar também. No momento que elas errarem, a gente vai ajudá-las a entender por que elas erraram. A gente vai tentar fazer com que elas não possam mais, errar, para que elas possam aprender, com aquilo, beleza? A gente vai fechar então com o último parágrafo, elas vão dizer assim, ó: "Precisamos de coragem também, ó, para pedir ajuda, especialmente quando a pessoa que poderia fornecer essa ajuda parece muito ocupada e estressada". É difícil, hein? A gente vai saber que a pessoa está estressada quando quer pedir ajuda. Sair do seu antigo silo, ou seja, sair do nosso mundinho, né, e juntar-se a uma equipe responsável pelo sucesso ou fracasso exige coragem. Ou seja, a gente sair de um jeito que a gente está no nosso mundo e agora a gente está num universo onde todos nós colaboramos juntos, é preciso coragem. Fazer uma pergunta ou apontar o que você acha que é uma falha requer coragem. Falar assim: "Gente, isso aí não vai dar certo, vai dar ruim por conta disso, Y e Z". É preciso ter coragem. Mesmo em uma equipe apoiada por valores e princípios ágeis, ou seja, mesmo, gente, dentro de um time ágil, é preciso coragem para a gente expor os problemas para os nossos times, dizer assim: "Cara, vai falhar nisso, gente, tá muito apertado, não vai dar para entregar essas histórias, eu não vou conseguir validar rápido, se eu validar rápido isso aqui, vai dar problema na release, eu não vou conseguir
cobrir os testes de história da melhor maneira, melhor a gente dar uma quebra aí em tudo. E elas terminam aqui com um encorajamento, né? Não tenha medo. As equipes ágeis são abertas e geralmente aceitam novas ideias. Mas aqui é um princípio de qual os times ágeis, eles também precisam aprender. Eles precisam ser abertos e aceitar novas ideias, né? Porque se você tiver em um time onde as pessoas só querem fazer o que querem e são mentes fechadas, esquece, pô. A gente não vai ter liberdade. Mas a ideia então, gente, com esse princípio de hoje é: não tenha medo. Não tenha medo, né? Vai para cima, pergunte, questione, vá atrás das respostas. Não tenha medo de falhar. Mas se você falhar, tenha coragem também de assumir a sua responsabilidade, mas não só de assumir a sua responsabilidade, mas de ir atrás de planos de ações, de causas raiz, para que esses problemas não possam acontecer. Tenha coragem de aprender. Tenha a coragem de interagir com as pessoas, até mesmo aquelas mais difíceis. Tenham coragem de estar junto com o time, jogando junto com o time, para que no final vocês possam entregar um software com qualidade. Essa coragem aqui, gente, vai fazer com que vocês comecem também a ser referência, porque vocês vão usar muito da comunicação de vocês. Vocês vão usar muito do raciocínio de vocês. Vocês vão usar muito da opinião de vocês. Cada vez mais que vocês se expressarem para o time de vocês, seja em refinamentos, seja em planejamentos, seja em deles trazendo desafios e os problemas que estão acontecendo com o produto de vocês, ou até mesmo seja em reuniões particulares, vocês vão estar sendo ouvidos e exercitando a fala de vocês, e o time vai começar a entender que vocês estão preocupados, que vocês trazem opiniões, que vocês trazem novas ideias, que vocês não têm medo de expor aquilo que vocês acham que vai dar problema, o time discute juntos se de fato vai dar problema. Mas tudo isso vai partir do pressuposto que nós tenhamos coragem. E como a Liz e a Janete comentaram, vocês não podem ter toda essa coragem hoje. Qual é a solução? Prática. É prática. Não tem, é prática. Então, se vocês não têm toda essa coragem ainda, resolvam praticar nas deles, em conversas particulares, aí em refinamentos, em planejamento, cada vez mais, ó, falando, conversando, jogando ideia. Mano, vamos trocar uma ideia. Essa aqui é a minha opinião. O que tu acha? Vai dar problema? Gente, tá muito apertado. O que vocês acham? Eu não vou conseguir validar. Essas aqui são as minhas atividades todas que eu tenho para fazer para essas últimas 3 user stories. Eu acredito que não dá. Alguém quer ajudar? Isso é coragem, né? Alguém quer ajudar aqui? Alguém quer compartilhar o peso disso aqui? Porque senão, se vai ser só eu tenho esse planejamento aqui, então é melhor a gente cortar e empurrar alguma coisa para a próxima sprint. Então, fiquem essa coragem, porque eu tenho certeza que essa coragem ela vai conseguir ajudar vocês em todas as atividades que vocês tiverem desenvolvendo em testes ou interagindo com outras áreas. Então, a coragem ela vai possibilitar e moldar de forma efetiva cada atividade de vocês dentro de um contexto ágil.